adolescência, beleza? Aqui quem fala é o professor Bruno de Matemática e hoje a gente vai ter aula de PG. Para quem assistiu a aula anterior de PA, para quem não assistiu, dá uma olhada lá na aula 4 que ela é importante. PG basicamente é uma cópia da aula de PA, tá? A única diferença é a seguinte: PA era uma sequência onde a gente somava uma certa razão. E PG? PG também é uma sequência, só que ao invés de somar ou subtrair, no caso da PA, a gente vai multiplicar ou dividir, tá? Então, por exemplo, aqui a gente tem essa sequência aqui, onde eu começo com o 2, e agora eu vou multiplicando por 3. Então, 2 vezes 3, 6, 6 vezes 3, 18, 18 vezes 3, 54 e assim por diante. É uma PG crescente, tá? Porque os números vão crescendo. Só que a PG ela é crescente quando essa razão ela é maior que 1. A gente vai ver que a gente chama razão de Q na PG, tá? Então, na PA a gente chama razão de R, na PG a gente chama razão de Q. A gente vai ver daqui a pouquinho ali, tá? Aqui, então, agora começando do 100. A gente vai dividindo por 5, 20, dividir por 5, 4, dividir por 5, 4 quintos. Só tomem um cuidado, a gente não pode usar o Q igual a 5. Tá? Porque a razão vai ser o número que a gente sempre multiplica. Então a gente tem que lembrar do seguinte, que dividir por 5 é a mesma coisa que multiplicar por 1 quinto. Então a razão dessa PG é 1 quinto. A gente não pode usar como razão o número que a gente divide. Tudo bem? Então a razão não é 5, a razão é 1 quinto. Então se você pegar uma PG e você vê que, professor, aqui a PG está indo dividindo por 4, A gente não vai usar o Q igual a 4, não vai usar a razão igual a 4. Dividir por 3 é a mesma coisa que multiplicar por 1/3. Tá? Então a razão sempre vai ser o número por qual a gente está multiplicando. Tá? Então se você perceber que está indo dividindo, é só você multiplicar pelo inverso. Então se estou dividindo por 5, multiplicando por 1 quinto. Dividindo por 4, multiplicando por 1 quarto. Então a gente vai usar essas razões. 1 quarto, 1 quinto, 1 sexto e assim por diante. Tá? Então a PG é decrescente quando o Q, a razão, está entre 0 e 1. Tudo bem? E a gente tem um outro tipo de PG aqui quando eu multiplico por um número negativo. O que acontece? Por exemplo, aqui eu tenho 1. Se eu multiplicar por menos 3, vai para menos 3. Quando eu multiplicar por menos 3 de novo, a gente sabe pela regra de sinal que menos com menos dá mais. Então, menos 3 vezes menos 3 vai para mais 9. Então, ela vai ficar uma PG que a gente chama de PG oscilante. Vai ficar um número positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo. Tudo bem? E a PG é oscilante quando a razão ela é menor que 0. Então, do mesmo jeito que a gente viu em PA, vamos ver aqui na PG. O primeiro elemento a gente vai continuar chamando ele de A1, tá? De novo em destaque, porque ele também é um dos caras mais importantes da PG. O 8 aqui é o A2, o 32 é A3, 128 é A4 e assim por diante. Aqui eu peguei uma PG onde a gente está multiplicando por 4, então a razão dessa PG é 4. Lembrando, agora a gente vai chamar a razão da PG de Q. Tudo bem? Então nesse caso, Q é igual a 4. Fechou? Então, de novo, a mesma pergunta que eu fiz lá em PA, eu faço aqui na PG para vocês. Qual vai ser o valor de A87? A gente não vai sair multiplicando por 4 loucamente até achar o 87º termo. Né? A gente ia perder um tempo e ia dar um número enorme. Certo? Então, qual é o valor de A87? De novo, a gente vai fazer a mesma ideia que a gente fez na PA, achar uma forma de calcular a N para qualquer valor de N. Achar o valor de A100, A200... independente de quem ele for, beleza? Daqui a pouquinho a gente vai resolver esse problema. Beleza, galera? Então vamos resolver esse exercício, né? Qual é o valor de A87? Como eu falei anteriormente, a gente tem que ter a ideia de como resolver achar qualquer AN, independente do valor de N. Então, do mesmo jeito que a gente fez para PA, a gente vai fazer para PG. Vamos tentar trabalhar com um termo geral, tá? Que é aquele termo, aquela formulinha, onde eu uso para descobrir qualquer termo em qualquer posição da minha PG. Então, vamos lá. De novo, partindo de A1, para eu chegar em A2, eu tenho que ir multiplicando pela razão. Multiplicando por quê, multiplicando por quê, multiplicando por quê, até quantas vezes eu quiser. Então, mas o A1 ele é independente. Então, A1 é A1. Fechou. A2, ele vai ser o A1 vezes o quê? Vezes a razão. Certo? Para eu achar A3 partindo de A1 vezes a razão,
vezes a razão. Só que calma aí, se eu multiplico a razão, eu vou multiplicar pela razão ao quadrado. Para chegar em A4, A1 vezes Q, vezes Q, vezes Q. Então vai ser A1 vezes Q ao cubo. Então pensa agora para qualquer N. De novo, a gente vai ter uma relaçãozinha aqui, ó, entre o A3, né, o índice aqui do A, e o expoente. Percebe que o expoente é sempre um número menor que o índice, ó, A4, A3, Q elevado a 3, certo? Então se eu quiser achar um AN, é só eu levar o A1 vezes o Q elevado a um número anterior, ou seja, qual o número anterior de N? N menos 1. Então para eu achar o termo geral, AN é igual a A1 vezes o Q elevado a N menos 1, para qualquer N. Então, se eu quero achar aqui o valor, qual é o valor de A87 para a PG anterior que a gente viu? A87 vai ser A1 vezes Q elevado a 86, né? Porque o expoente é um número menor que o índice aqui do A. Então, A87 é A1 vezes Q elevado a 86. Nessa PG aqui, o nosso A1 é 2, o nosso Q é 4, então vai ficar 2 vezes 4 elevado a 86. Professor, vou precisar fazer esse 4 elevado a 86? 4 vezes 4 vezes 4, 86 vezes? Não, gente. Na PG, quando a gente faz esse termo geral, normalmente a gente deixa a resposta como forma de potência mesmo. Então, uma das respostas seria 2 vezes 4 elevado a 86. Acabou, tá? A não ser que nesse caso aqui dá para dar uma melhoradinha. Porque aqui a gente sabe que o 4, tá vendo que eu risquei aqui de azulzinho aqui, ó? O 4 a gente pode chamar o 4 de 2 ao quadrado, ó, tá? E aí eu posso trabalhar com as propriedades de potência, que 2 ao quadrado elevado a 86, eu posso multiplicar ali os expoentes, vai ficar 2 elevado a 172. E aí 2 vezes 2 elevado a 162, a gente soma os expoentes, né? Fica 2 elevado a 173. Mas esse é um caso onde eu consigo usar as propriedades de potência, tá? Se não for o caso, isso aqui, ó. Acabou a resposta aqui. 2 vezes 4 elevado a 86. Então, normalmente, termos assim, quando são muito para frente de PG, lá A86, A100, A200, a gente deixa em forma de potência. Você não precisa calcular. Ok? Então, vamos lá, galera. Do mesmo jeito que a gente viu as propriedades em PA, a gente vai ver as propriedades em PG. Tá? As propriedades são basicamente as mesmas. O que muda só é a questão que na PA era soma, na PG é multiplicação. Então, olha lá, propriedades da PG. Na PA, a gente tinha a propriedade de média aritmética. Na PG, a gente vai ter a propriedade da média geométrica. Dada qualquer PG, aqui eu peguei uma PG 3, 6, 12, 24, 48. A gente está multiplicando por 2. De novo, ó, pegando qualquer 3 termos de qualquer parte da PA, multiplicando os 2 da ponta, então agora a gente vai fazer a média geométrica. Então, vou multiplicar 3 vezes 12, que dá 36. Para achar o termo do meio, eu preciso tirar a raiz agora. Então, eu multiplico 3 vezes o 12, dá 36. Quando eu tirar a raiz, dá o termo do meio. Tá? Isso a gente pode fazer aqui para os próximos 3 termos. Ó. 6, 12, 24. 6 vezes 24, 144. Quando eu tirar a raiz, vai dar 12, que é o no meio. Tá? Então, a gente pode fazer essa propriedade para qualquer parte da PG. Então, a gente tem que, para qualquer AN, é a multiplicação do próximo e do anterior. Tá? Então, multiplica o próximo e o anterior e tira a raiz quadrada. A gente acha aquele termo do meio. Tudo bem? E também tem o caso da propriedade de 3 termos. A1, A2, dado uma PG de 3 termos, A1, A2 e A3. A2 dividido por Q, A2 e A2 vezes Q. A gente mantém o termo do meio de novo, A2. Para achar o próximo, eu multiplico por Q, que é a razão, né? Então, eu multiplico pelo Q, porque o Q é a razão. E para achar o anterior, eu divido por Q, né? Se para ir é multiplicar, para voltar é dividir. Então, fica A2 vezes Q, A2 dividido por Q. E aí, só um exemplo aqui de como usar essa propriedade. Dado uma PG de 3 termos, determine A2, sabendo que o produto dos termos é 64. Se o produto dos termos é 64, A1 vezes A2 vezes A3 é 64. Chamo A1 de A2 dividido por Q. Chamo A3 de A2 vezes Q. Como é uma multiplicação produto, eu posso
cancelar a divisão e a multiplicação, por quê? Então fica A2 vezes A2 vezes A2, que fica A2 ao cubo igual a 64. Se A2 ao cubo é igual a 64, o A2 então é a raiz cúbica de 64. Raiz cúbica de 64, 4. Então A2 igual a 4. Então vamos lá, galera. A gente vai falar de soma dos n termos de uma PG agora. Tá? Do mesmo jeito que a gente calculou a soma de n termos para PA, a gente vai calcular agora a soma de n termos da PG. Tá? Então aqui a gente tem a soma de PG finita e infinita. Então essa é uma das diferenças de PA e PG. PA é só uma soma, a gente vai somar n termos e acabou. PG eu tenho como somar n termos, ou seja, um número finito de termos, e eu tenho a PG infinita. Tá? Então aqui a soma da PG finita, que são os n primeiros termos, a gente tem essa formulinha aqui, ó. Sn, a soma de n termos, é igual a 1 vezes q elevado a n, lembrando que q é a razão e n é o número de termos, q elevado a n menos 1 sobre q menos 1. Você vai ver a PG, vai achar ali o A1, o q e quantos termos está somando, vai jogar na formulinha e acabou, igual a gente fez para PA, tudo bem? E agora a formulinha que é mais nova é a soma de PG infinita, tá? Então é S infinito é igual a A1 sobre 1 menos Q. É uma fórmula reduzida, ela é mais bonitinha, tem menos termos, só que como trabalhar com ela? Então a gente vai fazer um exemplozinho aqui, ó. Determine a soma da PG infinita, 4, 2, 1, meio e 1 quarto. Importante, na PG infinita, a razão fica entre 0 e 1. Tá? Então sempre são PGs decrescentes. Tudo bem? Então olha aqui, ó. 4, 2, 1, meio e 1 quarto. Você vai falar, professor, essa PG está dividindo por 2. Mas lembra que a gente não trabalha com Q dividindo. Dividido por 2 é multiplicar por quanto? Por meio. Tá? Então o nosso Q aqui é meio, porque a PG está sendo multiplicada por meio. Então a soma infinita é 4, que é o primeiro termo, né? Não é A1, ó. A1 sobre 1 menos Q. Então 4 dividido por 1 menos Q, que é meio. Então fica 4 dividido por 1 menos meio. 1 menos meio é meio. 4 dividido por meio. A gente tem que lembrar como a gente faz divisão de fração. Permanece o primeiro vezes o inverso do segundo. Então fica 4 vezes 2. A soma da PG infinita nesse caso dá 8. Tudo bem? Então encerramos aqui a aula de PG. Não esqueçam de fazer os exercícios da plataforma, são muito importantes para você associar o conteúdo dado. Tudo bem? E a próxima aula de matemática a gente vai falar sobre razão e proporção. Regrinha de 3, simples e composta, inversa e diretamente proporcional. Tudo bem? Galera, um abraço e não deixem de estudar.